Eu apresento a vocês o nosso homenageado desta manhã, que nos presenteia com a palestra magna. Preparem-se, porque o currículo não é nada pequenininho. Economista, professor associado da Fundação Dom Cabral, colunista no caderno de economia do jornal O Globo e titular da coluna Conselho de Classe, Rádio CBN Brasil. Foi secretário nacional de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, SECAD, do Ministério da Educação e secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Social, quando coordenou o desenho e a implantação inicial do programa Bolsa Família. No Rio de Janeiro, foi secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos e presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, quando desenvolveu e implantou o programa UPP Social. Foi pesquisador e diretor adjunto da área social do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, assessor especial do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Durante 30 anos, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense e presidiu o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no Rio de Janeiro. Liderou a Conferência de Educação na 34ª Conferência Geral da Unesco e a rede de vice-ministros de redução da pobreza e desenvolvimento social do BID. Foi membro do Conselho de Administração Internacional Institute for Education Planning. Atualmente, é membro dos conselhos Anistia Internacional, Brasil, Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades, o CERT, Fundação Itaú Educação e Cultural, FIEC, e Instituto Natura, Instituto República e do Pacto pela Equidade Racial. Com vocês, o professor Ricardo Manuel Santos Henriques. Olha quem chegou, é fogo na Babilônia, trajada de amor, só pra te causar insônia, o som que despertou. De Olaria até Colômbia, eu sei pra onde eu vou. Bom dia a todas e todos. Para mim, vocês não falaram bom dia. Bom dia. Achei que era só o Giba que tinha direito a isso. É uma honra enorme poder estar aqui na abertura da segunda conferência do ESG Racial. E obviamente, só para a gente começar explicitando isso, há uma reflexão, inclusive conversei bastante com Giba e com Gibson sobre isso, acerca do meu lugar de fala sendo um homem branco na abertura da conferência. Sei que eu tenho uma história, sou muito orgulhoso dela, de pesquisa, de estudo, de trabalho empírico na luta antirracista, né? Mas é fundamental, acho que para todos nós, todos sabemos, que o racismo é evidentemente uma produção dos brancos, sobretudo dos homens brancos. Então, acho que há uma delicadeza em provocar essa reflexão, apesar de eu reconhecer que tem legitimidade para isso, sendo um homem branco. Isso é importante a gente colocar em contexto, porque várias das discussões que a gente travará ao longo desses 2 dias colocam em questionamento qual é a posição sobre os privilégios que os brancos detêm nesse país depois de tantos séculos de racismo. É evidente que isso implica a gente sublinhar, falar em alto e bom som sobre a relevância do protagonismo do movimento negro ao longo de toda a nossa história. Existem vários marcadores, mas nossa abertura com as crianças foi fantástica para trazer várias das nossas lideranças históricas, mas só para pegar o período recente, a gente vai desde das lutas do movimento negro dos anos 70, a manifestação de Zumbi dos Palmares em
95, né? Toda a luta mais recente, né, Black Lives Matter, com a Coalizão Negra por Direitos. E aqui eu acho que é importante também falar de uma coisa que não é comum no Brasil, sobretudo se tratando da agenda racial, é reconhecer a importância e a relevância de entidades longevas que nós temos no movimento negro, né? Guelé-10, com Sueli Carneiro, CERT, com Cida Bento, Crioula, com Lúcia Xavier, e como as mulheres negras são todas fantásticas, também aqui, só porque eu encontrei uma amiga, Vânia Santana, que estivemos juntos na delegação de Durban, e, para pegar mais jovens, não estou conseguindo ver as pessoas, encontrei a presidente do IPEA, Luciana Servo. Acho que a agenda de transformação do país passa pelo movimento negro e passa não só pela resiliência, mas, sobretudo, a consistência, a dignidade, a firmeza da luta das mulheres negras no país. Isso foi só um disclaimer para a gente poder começar. E, tal qual o Giba, eu também sigo ordens do Gibson, tá certo? Ele que me disse o que eu podia, não podia, quando e tal. Então, estou aqui seguindo as orientações dele. E parte dessa reflexão, no contexto da Agenda do Pacto, é pensar o Brasil daqui a pouco, no futuro, mas daqui a pouco. Isso, Brasil em 2030, 2040, no máximo 2050, tá? Provocando a reflexão seguinte: daqui a 20 anos, o Brasil poderá estar na Primeira Liga das Nações? Será que a gente é capaz de pensar e projetar esse futuro para o Brasil? Certo? Obviamente, a gente tem que enfrentar vários desafios estruturais, né, da democracia, a gente viu como é frágil, né, até toda a agenda do modelo de desenvolvimento, a gente vai fazer opção ou não por uma economia de baixo carbono, como é que a gente vai lidar com a inteligência artificial, como é que a gente vai lidar com a reconfiguração do mundo do trabalho, mas a centralidade da nossa história passa por enfrentar o desafio das desigualdades. E, obviamente, no coração das desigualdades brasileiras está a questão do racismo, está a questão da discriminação racial. A gente não pode esquecer que o investimento, para fazer a ponte aqui com o tema-chave que o Gilberto propôs, né, de uma educação antirracista, a gente sabe que todas as sociedades que conseguiram já se projetar nisso que eu estou chamando aqui, obviamente, como uma alegoria, Primeira Liga das Nações, todas as sociedades tiveram um investimento muito sólido no desenvolvimento do capital humano, né? Investimento na educação, e o capital humano aqui é fundamental de ser pensado como algo que vem desde a primeira infância até todo o ciclo escolar, o básico obrigatório, mas também o universitário, o pós-básico universitário e todos os aprofundamentos que a gente tem disso. Agora, as nações que passaram por, como a gente podia chamar, modelos ligados às explorações de grande propriedade de terra, todas as sociedades análogas, só para a gente ficar no nosso contexto, a experiência latino-americana, tá certo? Tiveram um baixíssimo ou inexistente investimento nesse fator humano, na qualidade das pessoas, do ponto de vista só da sua escolaridade formal, mas em todas as habilidades e competências que foram desenvolvidas ao longo dos séculos, tá? E, obviamente, isso coloca um teto, uma projeção muito baixa para a gente chegar num desenvolvimento pleno, econômico, social, cultural, como um todo. E, no caso brasileiro, a face mais visível, mais brutal dessa desigualdade está no racismo, está na questão racial. Como eu disse, o núcleo duro dessa agenda. Eu vou dar poucos números aqui, né, porque uma das orientações do Gilba foi não projetar nada, então eu não vou ficar cansando vocês, tá? Mas só para a gente pegar um dado no início aqui, com o IBGE, a gente tem mais ou menos 70% dos trabalhadores negros, aí, obviamente, aqueles que se autodeclaram pretos e pardos,
entre os 20% mais pobres do país. A concentração da exclusão, só quando a gente pegar o mercado de trabalho, é gigantesco. E a gente não vou ficar falando aqui, vou só depois alguma digressão sobre educação, mas todos os indicadores que a gente sabe, além de emprego, sobre saúde, sobre mortalidade infantil, sobre condições de acesso à água, a saneamento, toda a discussão do racismo climático, se a gente quiser. Então, tem várias dimensões que a gente sabe e não pode esquecer. Agora, mais desafiador do que as taxas de desigualdade serem altas é que ela persiste ao longo da nossa história, apesar das várias evoluções. A gente sabe das diferenças significativas, e eu não vou entrar em números, vou só indicar um livro recentissimamente, deve ter 2 semanas, organizado pelo Michael França e pelo Portela, que é Números da Discriminação Racial. Tá? Tem indicadores para tudo que é lado. Tá? Um pesquisador negro do INSPER. Tá? E, além disso, como a Luciana está aí, vocês só precisam entrar no site do IPEA, a quantidade de dados que a gente tem sobre desigualdade racial é enorme. Mas o fato é que a gente precisa reconhecer isso. Tá? E reconhecer isso sabendo que o Brasil tem sido um país que se nega a reconhecer a existência do racismo. Tá? Embora a gente esteja marcado, né, pela herança da escravidão, a gente, como sociedade, quase que rejeita a olhar-se no espelho. A sociedade que se coloca de costas, né, para mais de 50% da população, quando projeta sua ambição de sociedade. Né? E, obviamente, tem origem disso, no famoso mito da democracia racial, que não tem mais as configurações que a gente tinha nos anos 50, mas de formas distintas segue, infelizmente, se atualizando. Tá? E é basicamente, para a gente entrar em toda a discussão do pacto, toda a discussão antirracista, a gente não pode pensar a desigualdade do Brasil desprezando as marcas de 300 anos ou mais de escravidão. Tá? E aí, para fazer um gancho no que eu quero depois chegar no final, a gente não deve esquecer que a transição da escravidão se deu, né, no ato de abolição, digamos assim, né, com a Lei Áurea, de libertação dos escravos a partir de uma declaração, né, que não veio acompanhada de nenhum outro elemento que reconhecesse os males e as marcas do racismo, né, e da escravidão. E aí o que aconteceu é que nessa transição para a liberdade da população negra, a gente não viu nenhuma associação com a transferência de instrumentos, de condições que gerassem algum potencial emancipador desses escravos, desses ex-escravos. Não houve distribuição de terras, não houve de terras sequer para autoconsumo, né? Podia ser. A nossa cultura de meia vem depois disso. Tá? Não houve distribuição de meios básicos para produção, não teve nenhum acesso a crédito para moradia ou para bens de produção. Certo? E, evidentemente, não houve nenhuma garantia de direitos políticos civis e, para o nosso tema, qualquer reflexão sobre o acesso à educação. Depois, essa agenda se torna tão perversa que os desenhos, inclusive de coisas que são de cunho progressista à época, como a CLT, são marcadas por exclusão daqueles que são analfabetos. E, por autocorrelação, a grande maioria dos analfabetos também eram negros. Então, mesmo nas modernizações institucionais que nós vivemos, a marca do racismo foi trazida com um processo de exclusão. Nesse sentido, o ponto só que eu quero aqui sublinhar é que a libertação, se a gente puder chamar assim, se deu sobre o signo do abandono. Isso é muito importante porque, em última instância, a Lei Áurea foi um ato que traz uma desresponsabilização do Estado com as marcas desses séculos. A forma com que essa transição se dá é uma transição que isenta o Estado de responsabilidade
por um padrão de desigualdade tão radical que foi construído por ele mesmo. Certo? E acredito que na origem da forma com que se dá essa transição se desdobra aquilo que vivemos até hoje, que é uma certa naturalização da relação com a desigualdade racial, como se assim o fosse. É evidente que nós temos melhorado muito, por isso mencionei as evoluções dos últimos 30, 40 anos, sobretudo pós-Constituição, mas os marcadores dessa naturalização seguem. E aí uma frase importante da professora Nilma Lino Gomes é fundamental para isso, porque ela, de alguma forma, está dizendo que o racismo no Brasil se dá de uma forma que ela chama de muito especial. O racismo se afirma através da sua própria negação, que ela chama de racismo à brasileira. Certo? Se reconhece a existência do racismo, mas as pessoas não se identificam como racistas ou não se compreendem como operadoras do sistema racista. Aí tem como alegoria disso, todos já viram em algum momento, a pesquisa já antiga, do Datafolha de 2008, aconteceu uma anterior em mesmo ano da marcha, 95, tá? Que essa pesquisa do Datafolha de percepção das pessoas gera uma impossibilidade estatística. Vou brincar aqui com a imagem. Tá? Porque 91% dos entrevistados, para 91% das pessoas que foram entrevistadas, os brancos têm preconceito de cor em relação aos negros. Tá? Então, é um reconhecimento. Só que na mesma pesquisa, quando a pergunta é pessoal e se excluem os negros, só 3% dos brancos admitiram ter preconceito racial. Então, é totalmente impossível estatisticamente se dizer que tem 91% da população que é racista e só 3% se reconhece racista. Acho que isso é uma ilustração cotidiana, comesina, desse fundamento que está por trás da hipótese da professora Nilma Gomes, que é a negação que estabelecemos cotidianamente com os marcos do racismo. Entrando aqui no nosso... Estou acompanhando o tempo, tá? Fica calmo, Gibson. Na questão da educação básica, a gente tem uma vastíssima quantidade de indicadores, vou citar só 2 ou 3 aqui, né? Mas que eu acho que são só para marcar um ponto. Quando a gente considera todas as crianças que entram no primeiro ano do ensino fundamental, tá? E vê o percurso delas ao longo do ciclo básico obrigatório, que vai até o final do ensino médio, na prática nós também temos 2 anos obrigatórios antes do fundamental, temos 14 anos obrigatórios hoje, mas quando a gente pega quem entra no primeiro ano e acompanha como um todo, a gente vê que, vou pegar os 2 pontos extremos, com gênero e raça, de cada 100 mulheres brancas que entram na primeira série, 80 concluem o ensino médio. Não posso fazer propaganda, mas é só porque é lugar comum, o que não é uma Brastemp. Tá certo? Em várias sociedades, inclusive latino-americanas, de cada 100 terminam 95, 97, concluem, independente de raça, gênero. Então, das mulheres brancas, a cada 100, 90 concluem. Na outra posição extrema dessa, quando a gente considera agora homens negros, meninos negros, de cada 100, 53 concluem o ensino médio. Isso, para mim, é uma ilustração do que eu estou chamando a naturalização da desigualdade. Que essa sociedade parece achar natural que quase metade da sua população de homens negros esteja privada de ter o ensino médio, o que é, no mínimo, o passaporte inicial para a sociedade do conhecimento que a gente vive. Então, como é que a gente lida no dia a dia com o fato de que metade dos jovens, 47% dos jovens, sequer chegam no ensino médio, em pleno século XXI. Isso sem falar para jovens negros o viés que existe de extermínio explícito dado à nossa política de combate às drogas e o papel das polícias estruturadas que tem viés racial inequívoco, semelhante ao americano.
Agora, na ideia da naturalização, vou dar só mais um dado aqui, não é meu, esse não é calculado por um colega, amigo de vida, Ricardo Paz de Barros, e ele compara duas situações extremas de famílias, de composições de família. Tá? Então, desculpem aqui, sem gráfico, sem tabela, mas vou só tentar arrumar aqui essas famílias, abrir a mão, porque ele usa 5 características, e ele está fazendo a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de um filho dessa família A e dessa família B, que eu vou mostrar para vocês, concluir o ensino médio com no máximo 1 ano de defasagem? O que é o esperado. O que a gente gostaria é que meninas e meninos concluíssem bem o ensino médio na idade adequada. Então ele compara o quê? Uma família chefiada por um homem branco, com alta escolaridade, quer dizer, pelo menos o ensino médio completo, não pobre, tá? Morando no espaço urbano. Tá? E compara isso com uma família, vamos dizer, o oposto dela do ponto de vista da mobilidade social. Uma família chefiada por uma mulher negra, pobre, baixíssima escolaridade, menos do que o ensino fundamental completo, portanto analfabeto funcional, e morando no mundo rural. Tá? Esses 2 extremos de famílias. Eu só vou dar alguns dados para vocês, olhando isso por estados, só por estados em regiões. Então a gente está falando assim, qual é a probabilidade do filho dessa família concluir o ensino médio na idade adequada e qual a probabilidade de outras famílias concluir com o ensino médio com a idade adequada? Se a gente tivesse tempo, eu ia perguntar para vocês, e eu garanto por alguma experiência, tantos anos dando aula, que provavelmente quase nenhum de vocês ia acertar. Um estado específico, não vou nomear nenhum estado, então, o nome do estado, mas em um estado, nesta família chefiada pelo homem branco, filho ou filha, que é independente de gênero, tem 86% de chance de concluir, de probabilidade de concluir o ensino médio com 1 ano de defasagem. Nessa outra família, chefiada pela mulher negra, no mesmo estado, filho dessa outra família, tem 7% de chance de concluir o ensino médio. É esse grau de distância que a gente está falando. Tá? No estado, numa outra região, é 76 contra 8. Numa outra região, essa primeira era o Nordeste, segunda Centro-Oeste, terceira na região Sul, 78 contra 9. Na região Sudeste, 70 contra 10. Ou seja, é absolutamente abissal. De novo, estou só fazendo esse marcador, porque é inconcebível se pensar em 2023, projetando 2030, 40 e 50, o que será uma inserção soberana de um jovem adulto se sequer tem o ensino médio. O ponto do Gilberto aqui na abertura. Este marcador que coloca, obviamente aqui tem mais do que a questão racial, com esses, não, pensando esse composto de camadas que se sobrepõem na exclusão, né? Nessas camadas a gente não está nem falando de identidade de gênero e orientação sexual, que coloca uma camada ainda adicional, perversa no processo de exclusão. São marcadores de como é que a sociedade tem que olhar, não só para o seu padrão de desigualdade racial, mas produzir uma estratégia de educação antirracista para isso. E aí, por que eu estou aqui sublinhando esses 2 dados e pedindo que vocês entrem lá no IPE, entrem lá no livro do Michael? Tem uma frase do Spinoza, um filósofo relevante, que diz que o seguinte: as ideias só têm força quanto encontram afetos. E eu queria provocar todos que estão aqui, que estão em empresas, que não estão em empresas, estão na sociedade civil, e foi por isso que mais uma razão ter encontrado a Luciana aqui é tão importante, porque a gente precisa humanizar os dados, torná-los visíveis e, sabendo desses dados, dar conta de ter iniciativas. E o ponto que eu estou tentando modular aqui é que, para desnaturalizar a relação com a desigualdade, sobretudo com a desigualdade racial, nós precisamos ser sensíveis, por definição, parte da sociedade é insensível a isso, mas, para além de ser sensível, precisamos produzir uma relação de afeto com isso. Afeto aqui não traz nenhuma noção de intimidade, traz simplesmente uma relação de empatia e de vínculo
com a sociedade que a gente pode projetar, que está naturalizando e segue naturalizando, apesar de todos os seus avanços, certo? A desigualdade. Então, trata-se do seguinte: a gente pode pensar o desafio como um desafio de sujeitos, os homens e as mulheres negras, de públicos. Mas a gente pode pensar o desafio, e aí por isso que eu estou provocando essa ideia do Spinoza sobre estarmos afetados por isso, se nós pensamos na causa racial, que nesse sentido é para além dos indivíduos. Porque se pensarmos a partir da causa, talvez seja possível, como sociedade, eu volto a isso daqui a 5 minutos, projetarmos um país, e eu acredito que precisa ser com protagonismo negro e abraçados, de mãos dadas com os brancos, projetarmos um país como um todo que desnaturaliza essa relação com a desigualdade e gera amplitude para poder ser uma sociedade muito mais dinâmica, certo? Portanto, contribuindo em cada empresa para reconfigurar o seu arranjo local, mas em última instância contribuindo, e os governos contribuindo para o setor público, mas em última instância contribuindo para um arranjo social como um todo. Tá? Agora, felizmente, a gente tem enormes avanços pós-Constituição. Vou citar só 2 aqui, quer dizer, mas e tanto no ensino médio como no ensino superior. Então, se a gente pegar uma série de 20 anos, de 1992 a 2022, né, a proporção de jovens negros matriculados no ensino médio subiu de 9% para 72%. É um progresso gigante. A dos brancos também subiu muito nesse período, de 27 para 81. Os bancos têm mais acesso, certo? Mas a trajetória é uma trajetória muito positiva, se a gente projetar. Infelizmente, quando a gente olha, porque como está reduzindo a desigualdade, né? Agora 81 contra 72, mas quando a gente parece que também está reduzindo a desigualdade de aprendizagem, a gente vê uma coisa muito curiosa, é que todos aprendem mais. Os negros aprendem mais, os brancos aprendem mais, só que a velocidade dessa aprendizagem está aumentando a desigualdade da aprendizagem. Então, a gente precisa gerar uma estratégia antirracista na educação, não é simplesmente não é simplesmente trabalhar com a Lei 10.639, que é absolutamente fundamental, como foi colocado aqui no início, e dar conta da história africana e afro-brasileira, da cultura africana e afro-brasileira, isso é absolutamente fundamental, mas é para além disso. É como é que uma educação antirracista, na formação básica, atravessa o letramento como um todo, atravessa a área de química, a área de biologia, atravessa a questão digital. Como é que a gente dá conta de ter essa agenda? Tá? Então, a gente precisa reduzir a desigualdade de aprendizagem. No ensino superior, a gente tem um sinal mais positivo, né? Fortemente associado à política de cotas, né? Que fez com que a gente tivesse um aumento de jovens negros na universidade, aí o dado que a gente tem de 97 a 22, tá, de 2% para 16%, né, dos brancos de 11% para 28%. Então, a política de ação afirmativas, especificamente a política de cotas, para além de estratégias de financiamento para o setor das universidades privadas, garantiu essa movida. E aí é muito importante que a época da lei, que foi um pouco depois, para a lei das universidades federais, que foi um pouco depois das experiências locais, isso começa com a experiência da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fazendo política de cotas, depois a UNB também chega nisso, mas vou até fazer a lei. Havia uma enorme resistência sobre a eficácia disso. Vocês provavelmente vão lembrar. Inclusive uma resistência de intelectuais relevantes nessa época, tá? Com cartas e resistência dizendo que isso não vai aumentar o acesso, isso não vai aumentar, não vai ter aumento da qualidade e a gente vai gerar um racismo de segunda ordem dentro da universidade. E eu não vou entrar aqui em detalhes, mas uma quantidade enorme de pesquisas mostram várias coisas. Aumentou o acesso significativamente da população negra, certo? A taxa de abandono entre os negros e os brancos, a taxa de abandono dos negros é menor e o aumento de desempenho, de aprendizagem, se dá ao longo de todo o ciclo,
Mas só para citar um estudo sobre uma das universidades que mais resistiu a isso, que foi aqui, a Universidade Estadual de São Paulo, a USP, um estudo da professora Marta Resch mostra que a aprendizagem de jovens cotistas e não cotistas cresce na mesma intensidade, por um lado, e em vários cursos a dos negros mais veloz, reduzindo a desigualdade de aprendizagem. Certo? Isso na USP. A gente tem um estudo do GEMPA, no Rio de Janeiro, um montão de instituições, várias universidades federais, que faz uma meta-análise de 900 estudos e mostram que 80 e poucos % desses estudos apresentam resultados positivos ou de acesso, ou de performance, ou de baixa evasão para todos os alunos cotistas. Tá? Então, e, obviamente, está associado a um princípio, logo no início a gente não esqueceu, a política de cotas redefine as expectativas dos jovens negros, que, em geral, pelo seu baixo capital social, sobretudo nas famílias, nas suas famílias, de pessoas que já tinham tido trajetórias universitárias, não acreditavam, com razão, que pudessem entrar nas universidades, sobretudo nas universidades públicas. A política de cotas recompõe as expectativas sobre a trajetória futuras e simplesmente acontece o que seria esperado. O jovem negro acredita que vai passar e ele estuda e passa. E a gente já tem hoje, na reconfiguração aprovada agora pelo ministro Camilo e pelo presidente Lula, a gente fez, não só melhorou alguns critérios, mas calibrou uma coisa que era engraçado, que vários negros entravam pela política de cotas ao longo das últimas décadas e tiravam notas superiores aos brancos. Certo? E o redesenho da agenda foi esses saem da política de cotas e entram para frente. Então, como eu mencionei aquela carta de 2005 a 2006, é importante dizer que vários daqueles intelectuais que foram resistentes à política de cotas, alguns pelo menos, fizeram manifestações públicas no período recente, reconhecendo que estavam errados e falando da positividade da estratégia de ação afirmativa. Vou concluir esse bloco aqui para depois ir para a final. É o seguinte, as restrições que estavam em torno da agenda racial de ação afirmativa para a questão universitária, Gilberto, se manifestam também nas empresas. Não temos negros com qualificação profissional adequada, não sei como manter essa agenda, tá certo? E aí a gente vê dois efeitos curiosos. A intelectualidade negra cresceu numa velocidade gigantesca nos últimos 20 anos, tá? Profissionais negros de altíssima qualidade em todos os setores, mas quando a gente olha para a inserção no mercado de trabalho, as redes de contatos entre brancos e negros seguem muito diferentes. Então, essa sociedade que naturalizou a relação com a desigualdade, estabeleceu do ponto de vista do capital social das famílias desses jovens profissionais, manteve-se uma apartação nesse processo. Ou seja, em condições iguais de qualificação profissional, os brancos seguem tendo mais oportunidades do que os negros. Basicamente associado, e quando você vai fazendo a análise qualitativa, né, da agenda de ingresso no mercado de trabalho, as redes sociais desses brancos escolarizados, que já são filhos de outros brancos escolarizados, talvez netos, alguns bisnetos, né, de universitários, que eu estou falando, né, e esses jovens universitários que não têm referência universitária na família, não entram. Então, qual é a questão-chave aqui? É que é fundamental a estratégia de investimento em educação, e a gente volta aqui em 2 segundos, mas a gente precisa fazer mais do que isso para poder fazer essa transformação. Esta sociedade, no setor privado e no setor público, ao reconhecer este ônus de um padrão estrutural da desigualdade, precisa criar instrumentos múltiplos de natureza afirmativa, portanto, que trata desigualmente os desiguais, em várias etapas da sua vida. Ao longo de todo o ciclo educacional, sem dúvida, não é só o problema do acesso, é ao longo de toda a formação. Não adianta achar que gera igualdade de oportunidade botando todos os brancos e os negros na escola. O dado que eu falei antes para vocês, não sai todo mundo lá na frente, na educação básica. Não adianta achar que basta a cota, porque eu tenho que ter várias estratégias compensatórias
para conseguir acelerar isso, e a experiência do ensino superior é fundamental, sabendo que, do ponto de vista de qualquer parâmetro de mérito que você estabeleça, que o mérito, no futuro muito próximo, será equivalente, desde que você construa condições de oportunidade ao longo dos processos e não só na entrada do processo. E aí, isso aqui é fundamental para, como eu abri essa agenda, é óbvio que foram os brancos, não é? Brancos como eu, que produzimos, né, que reproduzimos, que gozamos dos privilégios que o racismo forjou. A gente precisa de um ajuste nesse processo. Esse ajuste precisa ser reconhecido. É óbvio que o fundamental é que a luta para a igualdade racial, a luta pela equidade, não pode ser só dos negros. Ela tem que ser protagonizada pelos negros, mas ela precisa também de estar de braços dados com as pessoas brancas. Agora, quando a gente vai, e aí não vou entrar os dados aqui, porque o Gilberto já trouxe, para qualquer dado que a gente for ver nas estruturas hierárquicas públicas dos governos e, o que nos interessa aqui, das empresas, os negros estão distantes dos cargos de chefia e dos cargos de decisão. Além de sobre-representados no desemprego, tá? Quando a gente olha as mobilidades, mesmo daquelas políticas de acesso que a gente tem, a gente vê que a mobilidade é grande, é maior, sobretudo, para os brancos do que para os negros, né? E a gente segue com a grande maioria dos negros que são incorporados na base da pirâmide corporativa, não é isso? Como trainees, como estagiários, e poucos ascendendo à posição de... Eu só pegar um dado aqui da professora Cida Bento, quando ela traz, que ela fala, analisando os dados de um relatório do Ethos, que mulheres negras ocupam somente 2,1% do quadro gerencial e 0,5%, 0,5% do quadro executivo, em meados dos anos 10 aqui. Nesse sentido, a iniciativa do Pacto de Formação de Mulheres Líderes Negras é absolutamente fundamental para a gente acelerar esse processo como um todo. E, obviamente, o Pacto, todo mundo conhece o Pacto, está entrando nas variáveis chaves, né, sobretudo a partir do indicador de equidade racial, do índice ISG de equidade racial, todas as suas declinações para gênero, né, para mulheres, dando conta de organizar o sistema de conhecimento, as informações, parametrizando isso do ponto de vista local, regional, da história da empresa, da perspectiva de mobilidade ao longo dos componentes, reconhecendo que no ISG, o S é o nosso maior desafio. É óbvio que a gente tem que trabalhar com o ambiental, tem que trabalhar com o governamental, mas o social é o patinho feio dessa história, e volto, não gratuitamente vinculado a esta naturalização que nós produzimos ao longo da nossa história com as relações de desigualdade. Tá? Então, a gente precisa de uma estratégia que combine esses dois fatores, tá? Que, simultaneamente, criem condições para o exercício da vantagem competitiva que cada empresa pode gerar ao aumentar a diversidade do seu perfil. Aí a gente tem quantidade enorme de evidências no Brasil e no mundo que não só a qualidade dos serviços e dos produtos, mas a posição no mercado, ela melhora proporcionalmente, com muita velocidade, aqueles que tomam a iniciativa de serem mais diversos. Isso está acontecendo no mundo como um todo. Então, uma estratégia de diversidade, incorporando negras e negros em estamentos mais altos decisórios, é uma estratégia absolutamente racional do ponto de vista de transformação das vantagens competitivas que cada empresa pode ter. Isso está dado. Mas há fatores de inércia que geram com que as altas lideranças das empresas ainda resistam a projetar esse futuro de melhor posição no mercado, inclusive. Tá? Há muito que se discutir, há muita evidência nessa direção, mas para além das evidências, aí eu volto à ideia dos afetos, a gente precisa criar campos de diálogo para essa agenda. E no espaço público, que é o espaço público que não é só governamental, evidentemente tem os governos legitimamente eleitos nas 3 esferas, mas é um espaço público que tem
o setor privado, que tem os movimentos sociais, que tem os vários atores, nesse espaço público é absolutamente central que se produzam agendas estruturadas de redução do racismo, e uma delas passa pelo foco dessa conferência, que é as múltiplas embocaduras de dimensões de uma educação antirracista. E eu quero concluir, por um lado, sublinhando que, em linha com os fundamentos do pacto, as empresas se posicionarem ao lado da promoção da equidade racial, não só uma estratégia racional do ponto de vista econômico, mas, mais do que isso, essa agenda de equidade racial para o setor privado pode ser organizado por uma intencionalidade que faça com que as empresas se comprometam com uma expectativa não só de se transformarem, né, por dentro, mas de reposicionarem o mercado brasileiro muito mais consistente com os desafios da nossa sociedade contemporânea. Tá? E aqui eu volto ao início da fala da escravidão, né, que a gente fez a transição com o abandono, só para fazer um alerta, reconhecendo, lembrem, que a atitude preponderante das elites durante a transição da escravidão foi de deixar a população negra à sua própria sorte, sem redistribuir ativos relevantes à época. Hoje, nós temos um desafio de segunda ordem: reconhecer o racismo, fazer uma agenda que a gente está vendo que tem vários avanços no setor privado, nas universidades, inequívocos, né? Mas a gente tem que estar atento para como é que a gente vai fazer esta transição de forma, na transição, e volta à imagem dos 20, 30 anos que temos pela frente, fazermos distribuições também dos ativos relevantes do futuro. O que eu estou querendo só sublinhar aqui? Ao projetar o futuro das empresas e ao projetar o futuro do país, e aí reconhecendo as desigualdades, nós devemos estar atentos para não produzir um novo padrão de desigualdade. Porque a desigualdade do futuro vai se estabelecer por modos com que a gente vai distribuir, por exemplo, as dinâmicas criativas associadas à inteligência artificial. Vai se passar por onde é que a gente vai enfrentar ou não o racismo digital. Vai passar, como é que a gente vai fazer a transição para as dimensões relevantes das novas configurações do mundo do trabalho. Caso venhamos fazer uma transição para uma economia de baixo carbono, quais são as posições, né, do técnico de internet das coisas ao nanotecnologista que vai estar desenvolvendo a bioeconomia necessária para esse processo? Onde estarão os negros? Então, as ações afirmativas são muito exitosas, mas tanto no setor público como no setor empresarial, sobretudo aqui no mundo corporativo, no setor empresarial, a gente não deveria se satisfazer com o que eu vou chamar aqui de uma mobilidade de baixa intensidade. Estou aqui só provocando que tudo está em linha, está muito bem, o pacto já tem 62 empresas, vai passar de 100 empresas daqui a pouco, mas a questão é, vamos prestar atenção para não produzirmos uma, aqui dezenas de aspas, uma mobilidade tolerável. O desafio aqui é como é que a gente vai produzir uma inclusão significativa, portanto, que afeta, aqui o verbo é esse que eu estou querendo produzir, a distribuição dos aspectos e das dimensões de poder em todas as instâncias, que afeta a distribuição do conhecimento relevante em todas as suas dimensões. Tá? Então, projetar, aqui eu vou concluir, projetar esse futuro do Brasil, não deveria a gente deveria estar atento, construir assim, para não cair na armadilha que a gente se enredou como nação num certo, que eu chamaria, um manto dissonante de um eterno vir a ser. A gente não pode esquecer que, quando a gente fala de futuro do Brasil,
o Stefan Zweig vem à nossa mente, né? O livro do Stefan Zweig, que é Brasil, um País Futuro. Escritor austríaco, vem para cá nos anos 40, 41, se suicida lá perto de onde eu moro, em Petrópolis e tal. Né? É um livro absolutamente ufanista. Eu estou aqui procurando a citação. O Alberto Dines, que é um belíssimo jornalista, já falecido, que fez a biografia dele, ele chama aqui. Trata-se do caso único de livro convertido em epíteto nacional. Brasil, país do futuro. Tá? Qual é o ponto de usar essa imagem? É que essa imagem do país do futuro, essa alcunha, a gente chama assim, que vai se derivar de uma certa síndrome desse Stefan Zweig, vai colocar o Brasil, tal qual tem sido até hoje, num contínuo vir a ser. Um país em estado de suspensão. Uma sociedade que tem muito para ser no futuro, mas que segue em compasso de espera. Uma eterna promessa adiada, um país que se projeta, mas não se realiza. Para o Brasil se realizar, ele tem que deixar de ficar de costas para o racismo, tem que olhar frente a frente as nossas desigualdades históricas, tá? E diante da densidade derivada deste enfrentar-se ao espelho e ver as marcas do nosso racismo estrutural, fazer escolhas estratégicas para sair dessa armadilha de um estado latente de vir a ser. Se a gente não fizer isso, eu concluo aqui, e me parece que será muito difícil, talvez quase impossível, diante da aceleração tecnológica e diante dos processos de mudança climática, que o Brasil se projete de forma a participar da Primeira Liga das Nações. A gente pode estar projetando um país que se conforma em estar marcado e restrito ao continente da Segunda Liga das Nações. Nesse sentido, né, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento ambiental, tá certo? Depende de uma cidadania ativa e plena, né, que saiba construir consensos, que saiba resolver os conflitos, resolvê-los sem violência, né, com justiça social, mas mais do que isso, precisa produzir rotineira e cotidianamente, portanto, com enorme atenção, esse estar afetado pela nossa desigualdade, de forma a ter estratégias múltiplas e variadas de ação afirmativa nas várias dimensões que a gente tem. E a democracia passa por isso. A dinâmica de uma sociedade criativa, inclusiva, capaz de estar conectada com essa Primeira Liga das Nações, passa por isso. E a gente nunca vai ter democracia de forma sólida e desenvolvimento dinâmico, criativo e inclusivo nas várias dimensões, se a gente continuar mantendo o padrão de racismo que a gente tem. Muito obrigado.